Queridos irmãos e irmãs, depois de vivenciarmos a alegria do tempo pascal, nós retomamos o tempo comum na liturgia da igreja desde ontem. Ontem celebrávamos a memória da mãe da igreja, mas já dentro do tempo comum, o tempo pascal se encerrou com Pentecostes. E hoje, essa liturgia da palavra nos ajuda a pensar no nosso relacionamento cotidiano com o Senhor. A primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, fala exatamente da oferta do sacrifício. Quando a gente fala em sacrifício, no Antigo Testamento, facilmente a gente pensa na oferta de animais que eram oferecidos a Deus, né, em holocausto. E aqui nós vemos nesse trecho do Eclesiástico já uma advertência para que esse culto prestado a Deus não fosse um culto feito de exterioridade, né? Não fosse um mero rito. Não só é exortado a cumprir as obrigações cultuais, aquele que é fiel, mas aquilo que ele oferta deve corresponder ao seu coração, à retidão do seu coração. Deve haver uma coerência também com a sua vida. Nós vemos nesse trecho já mostrando que o que mais agrada a Deus não é nem a oferta dos animais, mas é uma vida coerente. Fala-se da observância da lei, fala-se da condescendência, da benevolência para com os irmãos, para com o próximo. Este é o culto que agrada a Deus. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas, é a primeira afirmação. Quer dizer, não é fazendo uma oferenda ritual. Quem guarda a lei no seu cotidiano, fora do templo, este está fazendo muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica beneficência oferece um sacrifício de louvor. Estão vendo então as duas atitudes que são fundamentais para o verdadeiro culto. O interior, então aquele que oferece, mostra agradecimento, está oferecendo realmente um sacrifício de valor. E aquele que pratica a beneficência, portanto é fora do momento ritual, este está oferecendo um sacrifício de louvor, que para Deus tem mais valor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar, o seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável, sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com um coração generoso, e não regateis as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno. Com alegria consagra o teu dízimo. Deus ama aquele que dá com alegria, vai dizer Paulo lá nas suas cartas. Depois fala-se, inclusive, da retribuição de Deus, e uma retribuição generosa. Deus, porque Ele é um Deus retribuidor, e te recompensará 7 vezes mais. Mas não é que a pessoa vai fazer por interesse, está mostrando a bondade de Deus, a generosidade de Deus é muito maior do que a nossa. Ao mesmo tempo se diz, com Deus a gente não pode pensar que vai manipular Deus. Não tentes corrompê-lo com presentes, Ele não os aceita. Nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Então é claríssimo que o verdadeiro culto a Deus deve estar fundado na sinceridade do coração e numa vida coerente, que seja de prática da justiça, de vivência da misericórdia. No Evangelho, Pedro
interpela Jesus, porque o episódio que nós lemos hoje vem logo depois daquele episódio do jovem rico, que perguntou a Jesus sobre o que fazer para atingir, ganhar a vida eterna. Pedro, então, diante de tudo aquilo, diz a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, então, mostra uma generosidade maior ainda do que da primeira leitura. Se a primeira leitura falou que Deus retribui 7 vezes mais, a citação de Jesus aqui é muito maior, né? Jesus diz: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, essa é a condição, receberá 100 vezes mais, não é mais 7, não, 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, Marcos diz, com perseguições, né? Receberá mais, não no sentido de acumular as coisas, é porque se tornará uma pessoa mais livre. Quem renunciou por amor não se torna uma pessoa escrava, mas uma pessoa livre, né? Tudo é nosso. Nós somos de Cristo. Cristo é de Deus. No mundo futuro, e aí ele promete, e no mundo futuro, a vida eterna, que era justamente a pergunta daquele jovem rico, né? Que ficou apegado justamente aos bens e que não foi capaz de renunciar a eles para obter a vida eterna. Então Jesus fala dessa recompensa e ainda da vida eterna. Que nós possamos então no nosso cotidiano prestar o verdadeiro culto que agrada a Deus. Um culto fundado na sinceridade do coração, um culto fundado na compaixão, na misericórdia para com os irmãos e irmãs. Como foi dito, nós celebramos 3 santos hoje, memórias facultativas. Claro que eu não vou falar sobre os 3 santos assim, né, de forma longa. Um é do século VII para o século VIII, doutor da igreja, São Beda Venerável, um homem que se dedicou ao estudo, à oração, ao louvor de Deus. Também um homem muito culto, era também naturalista, historiógrafo, sobretudo teólogo, São Beda o Venerável. Outro foi um monge que se tornou papa, com o nome de Gregório VII, uma época muito difícil para a igreja, vai ser importante na chamada Reforma Gregoriana. Antes ele já ajudava os papas, depois então vai enfrentar toda aquela disputa com o poder político, né? Sobretudo com o imperador na época. E por fim, Santa Maria Madalena de Passe, carmelita, que vive também na vida contemplativa, mas muito preocupada também com a vida ativa, escrevendo cartas ao Papa, aos cardeais, vive uma vida de oração, de penitência, com experiências místicas. Que esses santos que prestaram a Deus o culto que agrada a Deus, intercedam por nós, para que estejamos também à altura dos desafios do nosso tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.